Ei, gente, boa tarde, Globo Esporte está no ar ao vivo nessa segunda-feira, já com a notícia do dia. Vamos começar com o Atlético? É time sem vergonha ou é o time da virada? Uma virada eletrizante para marcar o retorno na Arena MRV. Protesto na Arena MRV na reinauguração. Acabou a paciência do torcedor do Galo. Ao fundo, o nosso microfone ambiente captou para você. Time sem vergonha, vem Rubens. Pode bater pro golaço! Gol! Quando a torcida começou a gritar, é time sem vergonha, eu fiquei preocupada. Aí depois logo veio o gol, foi uma emoção indescritível. Ainda bem, né? Imagina deixar uma mãe preocupada numa data dessas. O Domingão de Dia das Mães foi também de reinauguração da arena pós-reforma. Piso novo, acústica melhorada e com isso, nada escapou aos ouvidos dos jogadores. Nem as críticas, nem os elogios. De time sem vergonha, time da virada. Esse é o tal do futebol. Elogiado, glorificado, e no passado segundo, foi vaiado, criticado. É que pra torcida, o clube é tipo um filho, sabe? Filho é assim, você dá de tudo, mas se ele, você vê que tá vacilando, você tem que dar um puxão de orelha. Mãe incentiva, mãe cobra e mãe perdoa. E no dia delas, celebrado aqui na Arena, esse foi o tom da torcida do Atlético. O primeiro a levar bronca foi o Lianco, que falhou na saída de bola. Saiu mal o Lianco, bateu o Canóbio! Gol! Sobe o hino do Fluminense! Isso foi aos 10 do segundo tempo. Aos 30 foi quando a torcida começou a pegar no pé do time. E quando o Rubens fez aquele golaço para empatar o jogo. De 8 a 80, o torcedor que protestava na bronca vai aforra, sorrisão rasgado. O Rubens apaixona o coraçãozinho que bate acelerado do torcedor. Não demorou e a virada veio. Depois da pancada do Hulk, a bola sobrou para o Júnior Santos marcar o primeiro dele com a camisa do Atlético. 38 minutos. Num Galo aguerrido que vem para picar o time do Fluminense, empata e vira na força da massa. Só que a felicidade do atleticano durou pouco. Para ser mais exata, 3 minutos, até que o time falhou de novo na saída de bola. Martinelli lança, Serna empata o jogo, 2-2. O Rubens poderia ter fechado o placar, mas parou no Fábio. Olha o gol, Rubens, espalma, sensacional, Fábio! Isso foi nos acréscimos e gerou um escanteio, que a defesa do Fluminense afastou 1, 2, 3 vezes. Mas na quarta... Um jogo para a eternidade entre Atlético e Fluminense no Campeonato Brasileiro. Hulk na cabeça do Igor Gomes. Ser jogador de futebol requer um psicológico muito forte, porque mesmo diante das vaias críticas, tu tem que buscar a energia que tá lá no fundo, aqueles 30% a mais que tu sabe que tu pode buscar. Se não tivesse puxado a orelha, o time não ia pra cima, precisa de uma pressão, né? Acho que não tem um jeito mais atlético do que esse de ganhar, né? Então, feliz demais por Deus ter me abençoado aí no Dia das Mães, fazer esse golzinho aí pra minha mãe. Pra dele e pra todas as mamães atleticanas. Minha filha Amanda me deu o ingresso de presente, eu vim e tô levando a vitória. Ganhei 2 presentes hoje. O Galo é o time da virada. O Galo é o time do amor. As mamães merecem. Aos poucos, os jogadores que estavam machucados vão voltando ao time, né? Ontem teve Lianco, Alan Franco e Júnior Santos. O gol do Atlético, inclusive, teve o posicionamento do Júnior Santos, a inteligência do Bernard e a força do Hulk. Vamos dar uma olhadinha pra gente destacar esse que foi o segundo gol do Atlético. Repara, o Júnior Santos entrou no segundo tempo e ele vai conduzindo a bola. Aí ele para pra pensar o que ele vai fazer. Ele acha o Bernard na ponta esquerda e já vai correr pro meio da área
para fazer esse posicionamento. E repara como ele vai correndo devagarzinho, a marcação do Fluminense não percebe ele, o Hulk dá um chutaço e ele fica sozinho para marcar esse gol importante que foi o gol da virada do Atlético. E sabe quem estava ontem na Arena MRV? Dudu, nova contratação, olha ele aí, de camisa branca, assistindo a partida vitória contra o Fluminense. O Dudu estava viajando na Europa com a esposa, mas retornou, já pode treinar. Jogar ainda não, só a partir do dia 2 de junho, quando abre a janela de transferências. Foi a estreia da grama sintética que deu sorte nessa vitória. Os jogadores do Atlético elogiaram, mas disseram que realmente o campo fica um pouco mais rápido. O Cuca também falou que os jogadores vão precisar de um pouco de adaptação com o novo tapete. Tem coisas a melhorar, sim. A adaptação ao campo é a primeira delas. É totalmente diferente o jogo. Então a gente tem que se adaptar e entrosando mais o time. E falando com vitória do Atlético, é sempre melhor, né? O Atlético, que com o resultado de ontem subiu para a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, pode até perder hoje uma posição para o Ceará, caso o Ceará vença a equipe do Santos. O jogo vai ser em São Paulo, no Allianz Parque. Torcer aí para o Santos conseguir arrancar pontinho do Ceará e manter o Atlético lá na 6ª colocação. Agora os jogadores voltam daqui a pouquinho aos treinamentos na cidade do Galo, pensando no jogo de quinta. A semana de clássico, com certeza o clássico não sai da vista aí do técnico Cuca e dos atletas, mas na quinta-feira tem um jogo da Copa Sul-Americana contra o Caracas e o Galo precisa da vitória. Vamos falar um pouquinho mais sobre quem pode voltar, quem não pode, mas o CJ, jogadores então voltando, na quinta-feira é contra o Caracas e o técnico Cuca dificilmente vai ter o retorno do Guilherme Arana. É o jogador mais próximo de voltar, pelo menos para o início da partida. De repente o Arana volta, entra ali fazendo uma reambientação, a readaptação aos jogos e se prepara para o clássico contra o Cruzeiro. Gabriel Menino, esse aí tá fora por um tempinho maior, é sem chance de voltar. O Arana é o próximo que volta, viu, gente? O Atlético já voltou, lembrando, com o Lianco e o Alan Franco no jogo passado. Pro clássico, perdeu o Coelho. E aí, o que pode fazer o técnico Cuca? A semana vai dizer o que vai fazer o treinador atleticano, beleza? Um abraço para todo mundo. Amanhã eu volto, hein? Com mais Galo aqui no 98 Esportes. Até lá. Só para completar, queria ajudar vocês a entenderem quem ainda pode e quem já não pode mais se transferir de clube. Isso vale muito para o Atlético, que está no mercado em busca de reforços. Por exemplo, o Matheus Fernandes, volante do Red Bull Bragantino. Contei para vocês na semana passada que ele é alvo do Atlético. A pedido do Cuca, o Matheus tem 5 partidas no atual Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, por exemplo, não saiu do banco de reservas. E aí, só para explicar, quem tem até 6 jogos pode atuar por um outro clube no Campeonato Brasileiro. A partir de 7 partidas, essa alternativa, essa possibilidade fica indisponível. Juninho Capixaba, que chegou a ser alvo de Atlético, de Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, já completou 8 jogos. Não atua mais por outro time no Brasileirão. Mesmo caso de Everton Cebolinha, do Flamengo, também 8 partidas. Luiz Araújo, velho sonho do pessoal do Cruzeiro, especialmente do Leonardo Jardim. Já tem 7 jogos pelo Flamengo, mesmo número de partidas de Michael. Quero contar ainda que estão disponíveis no mercado. Matheus Gonçalves, atacante que pertence ao Flamengo, só 2 partidas, jogador que foi especulado como possível reforço do Cruzeiro. O Arboleda, com 3 jogos, já foi alvo do Grêmio, também ainda não estourou esse limite de jogos. O Paek, cujo contrato se encerra no Vasco, na metade do ano ele está livre para buscar outro clube, tem 4 partidas disputadas. O William, lateral do Cruzeiro, a Raposa pretende se desfazer do William, tem 4 jogos. O Wallace, outro jogador que já foi utilizado como o Cruzeiro como uma possível moeda de troca, tem 5 partidas. Já pelo lado do Atlético, o Palácios, com apenas 1 jogo disputado, e o Fausto Vera, com 6, seguem com possibilidade de deixar o clube e atuar por um rival no Campeonato Brasileiro da Série A. Abraço para vocês, sempre na audiência, pessoal. Tchau!